inicialmente para fazer fogueiras, afugentar animais, posteriormente cozinhar, né? Cozinhar, produção de utensílios de cerâmica, conseguiu a fabricação dos metais, as ligas metálicas, a porcelana, os ligantes hidráulicos, né? Cal e cimento. Os isolamentos primitivos para calor geralmente eram feitos de barro ou pedra, né? Era o que tinha encontrado na natureza e o que era mais fácil de fabricar, né? Aqui a gente tem um forno de ferreiro, né? Feito em barro, e aqui já um pouco medieval ainda, mas também um forno de ferreiro, esse já feito de pedra, com isolante térmico, né? O desenvolvimento da tecnologia de refratários, ela vem na época da década de 40, né, no início do século passado, que com a disponibilidade de novos processos de fabricação, descoberta de novas matérias-primas, novas aplicações industriais como tratamento térmico, tubulações de vapor, tubulações aquecidas, fornos industriais, fornos de panificação, tudo que necessitava tanto de aquecimento como para manter um ambiente aquecido ou um ambiente refrigerado, era necessário ter o isolamento térmico, né? A temperatura em que cada material suporta foi um fator importante. Crises no setor de energia na década de 70 com a alta do custo do petróleo, a redução de carvão mineral para queima, né, foram fatores importantes assim, para o desenvolvimento. E riscos ocupacionais até então, o material até então mais utilizado, que era o amianto na época, né, que é cancerígeno. Motivos de isolar, né? Primeiro, eficiência energética. Quando você tem que subir a temperatura e, vamos dizer, até 1000, 1200, 1300, 1500 graus Celsius ali, você tem um alto custo energético, né? Para que essa massa suba aí da temperatura ambiente até os 1500 graus, né? E o isolamento, ele vem em busca disso, né? De economia de energia. Produtividade, né? Geralmente nas primeiras fábricas, os fornos e as fornalhas, elas ficavam ao lado da fábrica com aquelas torres imensas, né? Onde por motivo de ventilação, aquecimento, né, elas ficavam dispostas do lado de fora, e com os isolamentos térmicos mais atuais, né, esses fornos eles podem ser trazidos para dentro da planta produtiva. Em relação à saúde, né, também emissão de gases no ambiente de trabalho, temperatura no local de trabalho e segurança, né, os riscos ocupacionais. No caso de um eventual encosto, um esbarrão, um forno superaquecido, né, com uma temperatura interna de 1200 graus, a temperatura externa tem que estar entre 70 graus, que é a temperatura máxima que o ser humano consegue ter um toque sem ter um dano físico à pele, né, ou algo mais grave. Principais isolantes térmicos no mercado utilizados, né? Temos os tijolos refratários e tijolos isolantes, né? Eles conseguem atuar numa faixa de 1400 a 2500 graus. As mantas de fibra de vidro, que tem sua faixa de utilização de menos 200 até 550 graus Celsius. As lãs de rocha, de menos 270 graus Celsius até 750 graus Celsius. E a fibra cerâmica, que a sua utilização normalmente varia de 1000 a 1650 graus Celsius. Aqui um pouco da composição química, né, dos tijolos refratários. São basicamente compostos de sílica, alumínio, óxido de ferro, zircônio e cromita. A temperatura de aplicação, como eu já tinha dito, entre 1000 e 2500 graus Celsius, e a densidade de 2 toneladas por metro cúbico.
O isolante é praticamente a mesma coisa, né? Só que ele é composto basicamente de sílica alumina, óxido férrico e outros óxidos. A temperatura é de 1400 a 1600 graus e a densidade até 1250. Fibra cerâmica, sílica alumina, zircônio e óxido de cromo, né? A densidade delas é bem inferior, chega a 200 kg por metro cúbico, e a temperatura de operação de menos 270 a 1650. O processo de fabricação das fibras cerâmicas, tanto a fibra de vidro, a lã de rocha, a fibra cerâmica, elas são basicamente o mesmo, né? A matéria-prima entra no misturador, é aquecido no forno elétrico. Esse material ele é fundido, né, vira um líquido. Esse líquido ele escorre e tem dois processos distintos. Um é o blowing, que é um ar comprimido soprando nesse fiozinho de vidro e fazendo ele esticar, virando micro tirinhas, ou o spinning, que é mais ou menos um disco de algodão doce. Para quem já foi no parque e viu o pessoal fazendo algodão doce, é mais ou menos o mesmo processo. O fio escorre, bate nesse disco e o material é espalhado formando micro tirinhas, né? Ele é coletado numa câmara. Após essa câmara ele é feito o agulhamento, ou seja, esse material ele é só entrelaçado, pode ser adicionado algum aglomerante, né, para efeito estrutural, passado no forno e a confecção dos rolos, né. Aqui tem um comparativo entre espessuras com isolamento e os diferentes tipos de isolamento térmico, né. Os tijolos refratários, como eles têm uma densidade muito grande, né, 2.000 kg por metro cúbico, eles retêm muito calor, né, ou seja, a inércia térmica do forno para você sair de 0 até uma temperatura, digamos, de 1.000 graus, ele é muito maior do que o tijolo isolante, que tem 1.000 kg por metro cúbico, ou seja, metade da massa. E bem menor ainda em relação à fibra cerâmica, né, que ela tem 200 kg por metro cúbico. Aqui tem três composições, né? A primeira tem uma placa de silicato de cálcio, tijolo isolante e o tijolo refratário denso, né? Aqui vocês veem que a espessura tem que ser de 535 milímetros para a face quente estando em 1200 graus Celsius, ela está a face fria em torno de 70. Já a composição 2, que é apenas a placa de silicato de cálcio e tijolo isolante, já diminui em 100 milímetros a espessura total. 85 milímetros. E somente em fibra cerâmica essa espessura é reduzida para 300 milímetros. Aqui tem uma comparação entre os três tipos de revestimento em forno, né? Só para ter uma ideia da energia armazenada, né? De um refratário denso ali em megajoules é cerca de 820, refratário isolante em torno de 330 e a fibra cerâmica em torno de 45 megajoules. Então a energia armazenada pela fibra cerâmica, por ela ter uma baixa densidade, é muito menor do que a de um tijolo refratário denso, né? E consequentemente os custos operacionais, como nesses fornos, eles geralmente são intermitentes, ou seja, você precisa de alguns ciclos por ano, né? Essa economia do aquecimento dessa massa muito mais densa, ela gera uma economia significativa aqui, né? Como base a fibra cerâmica, somente de energia, os custos totais da fibra cerâmica em torno de 800, com refratário isolante R$ 1.319 e com refratário denso R$ 2.268. Então os isolamentos fibrosos, por possuírem uma baixa densidade, armazenam muito menos energia, né, no seu corpo e retém muito mais, evitam a condução de calor melhor, eles são mais utilizados na indústria, né. A desvantagem da fibra cerâmica em relação ao tijolo refratário denso é quando você tem atrito, né? Ou as velocidades dos gases no interior da câmara é superior a 12 metros por segundo. Quando você pode ter no caso, um forno vagoneta, você pode ter o risco de alguma das peças cair
enroscar na lateral do forno, né, é sugerido você utilizar uma camada de tijolo refratário denso aqui. Aqui tem 5 tipos de montagem de vagões, né? Vagonetas, que são carros por onde eles deslizam dentro de um forno. 5 tipos, utilizando refratário denso com placa de silicato de cálcio, refratário denso com fibra cerâmica, somente fibra cerâmica, né? Então aqui a energia perdida no primeira construção A, que é apenas tijolo refratário denso, é 153 mil quilocalorias. A composição B, que já, além do refratário denso, tem uma placa de fibra cerâmica em cima, ela já caiu para 148 mil calorias por metro quadrado de perda de energia. Com fibra cerâmica já reduziu para 98, quase a metade não, 2/3. Construção B, que é só fibra, tem a manta de fibra cerâmica com uma placa, caiu para 92 mil. E a última, só em fibra cerâmica, caiu para 65 mil quilocalorias por metro quadrado. Os produtos disponíveis que a gente tem no mercado, né? Temos os refratários densos ali, né? Que eles são basicamente minérios misturados, colocados dentro de uma forma e seco, né? A fibra cerâmica que já foi comentado ali é o processo de fabricação, as placas, a fibra cerâmica em módulo com ancoragem em aço inox. Esses módulos eles são colocados no forno, utilizando uma pistola uma pistola eletrônica que ela acende acende uma espoleta. Essa espoleta funde um material contra o outro, fazendo a fixação da ancoragem. O produto ele pode ser bombeado também, né? No caso da fibra cerâmica, ele pode ser bombeado no forno que já está bem desgastado, então para você ter uma melhor eficiência energética. Pode ser peças vácuo-formadas, enfim, depende da utilidade, do que a indústria necessita, da forma que você precisa do isolamento, onde vai ser colocado o isolamento. Papéis usados na indústria de conformação de vidros de automóveis, né? E para fazer a curvatura, o vidro é colocado num molde, e esse molde, para não ficar em contato direto com o aço ali, é colocado numa tirinha de papel isolante, né? E o vidro conforma em cima desse papel. Corda, gacheta, tecido, para isolamento térmico também. E aqui um exemplo de aplicação, né? Onde a gente tem uma peça que foi para aquecimento para forja, um forno revestido com fibra cerâmica, o carrinho de vagoneta que eu comentei agora há pouquinho, com um tijolo refratário denso, porque tem um choque mecânico aqui, e a fibra cerâmica ela não aguenta choques mecânicos, né? É só um exemplo de uma aplicação, né, no forno de forjaria para conformação mecânica.